Se você já ouviu falar sobre paralisia do sono, provavelmente já imaginou algo estranho acontecendo enquanto você dormia. Eu também achava que se tratava de algo puramente científico, até o dia em que vivi uma experiência que me fez questionar tudo o que eu sabia sobre o sono. O que aconteceu naquela noite me fez entender que a paralisia do sono não é apenas um fenômeno físico, mas também algo psicológico, que pode mexer profundamente com a mente humana. Era uma noite tranquila e eu estava cansado depois de um longo dia de trabalho. Como qualquer pessoa, fui para a cama, esperando ter uma boa noite de descanso. O ambiente estava calmo, o quarto escuro e silencioso. Deitei-me e fechei os olhos, me entregando ao sono profundo, como sempre fazia. No entanto, algo naquele dia parecia diferente. Quando acordei no meio da noite, algo estava errado. Eu sabia que estava acordado, pois os sons ao meu redor estavam claros e nítidos. Mas, ao tentar me mover, percebi que meu corpo não respondia. Não conseguia mexer um dedo, uma perna, nada. A sensação era de um peso imenso sobre meu corpo, como se algo estivesse me prendendo à cama. Eu tentava gritar, mas minha boca estava fechada, como se estivesse presa também. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Era como se o meu corpo estivesse ali, mas minha mente estivesse presa, sem conseguir se mover. Eu estava totalmente consciente, mas ao mesmo tempo completamente impotente. O pânico tomou conta de mim. Eu não conseguia me mover nem sequer um dedo. Tentei gritar, mas minha garganta estava bloqueada, como se uma força invisível tivesse me imobilizado. A sensação era estranha e aterrorizante. Eu tentava forçar meu corpo a reagir, mas a sensação de impotência era esmagadora. Enquanto isso, percebi algo ainda mais perturbador: a presença. Não conseguia ver ninguém, mas eu sentia que algo estava ali comigo, como se alguém estivesse em pé ao lado da cama, me observando. O ar ao meu redor parecia mais denso, pesado, como se a sala estivesse sendo preenchida por uma energia negativa. Eu podia sentir essa presença se aproximando lentamente, sem fazer barulho, mas com uma sensação tão forte que parecia quase palpável. O medo foi crescendo, mas eu não podia fazer nada, apenas esperar. E então, no meio do silêncio, ouvi algo. Não era uma voz, mas mais como um sussurro, algo que vinha de dentro da minha mente. "Não se mova", dizia o som. Não era uma ordem, mas uma advertência que me fazia querer obedecer sem pensar. Minha mente gritava para eu resistir, mas meu corpo estava paralisado, como se estivesse à mercê dessa presença invisível. A sensação de não estar sozinho na sala se intensificou. Eu sentia que a entidade estava se aproximando ainda mais. O ar parecia se tornar mais pesado a cada segundo, e o terror crescia em meu peito. Tentava me convencer de que era apenas uma ilusão, que meu corpo ainda estava dormindo, mas a realidade era outra. Eu estava completamente acordado, completamente consciente, e ainda assim incapaz de reagir. O pânico se apoderou de mim e, por um momento, pensei que não conseguiria sobreviver a essa experiência. Finalmente, depois de minutos que pareceram horas, consegui mover um dedo. Era um movimento pequeno, quase imperceptível, mas foi suficiente para quebrar o ciclo. Aos poucos, senti meu corpo começar a reagir novamente. A presença ao meu redor desapareceu tão repentinamente quanto havia aparecido, e o ambiente voltou ao normal. A sensação de sufocamento e de terror começou a se dissipar. Quando finalmente consegui abrir os olhos, o quarto estava calmo, como se nada tivesse acontecido. Mas, dentro de mim, eu sabia que aquilo não tinha sido apenas um pesadelo. Era uma experiência real, algo que eu jamais poderia ter imaginado que fosse possível. Depois daquela noite, passei a pesquisar sobre paralisia do sono. Aprendi que muitas pessoas passam por experiências semelhantes e as sensações que tive, a paralisia,
O medo, a presença invisível, são comuns entre aqueles que experimentam essa condição. Embora eu tenha aprendido que a paralisia do sono é um fenômeno físico e mental, minha experiência me mostrou que o impacto psicológico pode ser devastador. O medo que senti não era apenas uma reação do corpo, mas algo profundo que tocou minha mente. Algo que me fez questionar se realmente estamos sozinhos em nossas camas durante a noite. Agora, sempre que me deito para dormir, lembro daquela experiência e algo dentro de mim fica alerta. Não é apenas a sensação de não conseguir mover o corpo, mas o medo de que a linha entre o que é real e o que não é se torne cada vez mais tênue. Se você já passou por uma experiência de paralisia do sono, sabe o quão aterrorizante ela pode ser. Para mim, aquela noite foi um lembrete de como nosso corpo e mente podem nos aprisionar de maneiras que não entendemos completamente. E embora agora eu saiba o que é paralisia do sono, a sensação de estar à mercê de algo além de mim mesma ainda me assombra. Então, se você nunca viveu uma experiência como essa, saiba que, embora seja um fenômeno médico, o medo real que ele provoca não pode ser subestimado.